Quer ter seu programa de rádio com horário semanal? Nós temos a nossa rádio. Você pode ter seu programa semanal, com horário semanal. Quer ter sua rádio com site e blog? Igrejas, pastores e pastoras têm sua rádio com site e blog, com bandas bonitas, ouvintes ilimitados, auto DJ 24 horas no ar, gravado ao vivo, programas agendados com horário certo, áudio ilimitado, vídeos gravados e ao vivo. Tem a sua rádio com seu blog e com seu site. Igrejas, escolas, sindicatos, federações, associações culturais de bairros, profissionais, comunidades, diretórios acadêmicos, jornalistas. Rádio AM FM pode ter sua rádio com seu blog, online também. Venha participar desse nosso grupo de comunicação. americaweb.minharadio.fm. Venha participar. Temos uma rádio só evangélica, www.evangelica.minharadio.fm. Quer ter sua rádio com site e blog? Universidades, faculdades, diretórios acadêmicos, jornalistas, estudantes de jornalismo. Venha participar. 24 horas no ar, ouvintes ilimitados do mundo todo online, programas agendados, site lindo, rádio, vídeos ao vivo e gravados, blog, toda essa estrutura. Venha ter sua rádio conosco. WhatsApp 55 71 991 03 0089. É só chamar no WhatsApp 55 71 991 03 0089. 55 71 991 03 0089. Tem a sua rádio com seu site, com seu blog, igreja, escola, rádio AM, rádio FM, ONGs, organizações não governamentais, jornalistas, estudantes, diretórios acadêmicos, faculdades, escolas, sindicatos, federações. Tem a sua rádio. Igrejas, tem a sua rádio. Nós estamos aqui para lhe atender e atender da melhor maneira possível. Venha ter a sua rádio. American Watch, a sua rádio online. Revenda exclusiva. Muito obrigado. 5571 99103 0089. 5571 99103 0089. Você não pode deixar de ouvir o programa Pra Você, com Daniela Bacelar, meio-dia, na Super Quinta da Rádio Joia. Radiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. As principais informações, dicas e tudo sobre os seus direitos e deveres. A Voz do Trabalhador, aos sábados às 8 da manhã, aqui na Rádio Joia. A Voz do Trabalhador. Apresentação: Magno Lavini.
Rádio Joia, do jeito que você gosta. O advogado, psicanalista, professor de direito e de psicanálise e terapeuta, professor Martinez, leva ao ar uma conexão direta com o seu conhecimento. Conexão Conhecimento, com o professor Martinez. Conexão Conhecimento, 15h. Já estamos no ar na Rádio Joia, a sua rádio, de volta à Rádio Joia. Meu amigo Coscova, e aí, como é que está? Como passou o São João, São Pedro e as férias, Coscova? Pois é, Joinha, na luta, né? Tava meio mangueado, mas agora tá tudo certo, tudo tranquilo e favorável. E agora todo equipado. Tenho assistido aí a programação da nossa Rádio Joia e tenho acompanhado aí o meu querido amigo, uma salva de palmas a eles, Magno Lavini. Pois é. Com um programa muito bom, A Voz da Liberdade. Ficou muito bonito, né? Você tem que ir lá. A imprensa é a liberdade de imprensa. Justamente. É a liberdade de falar, de se pronunciar, não é? Pois é, já compartilhou no Facebook? Como é que eu faço para compartilhar? Vai lá na Rádio Joia, na página Rádio Joia. Entra no meu Facebook, boto Rádio Joia. Justamente, Rádio Joia, vai aparecer Isso. a live lá e você compartilha. É só compartilhar, é isso aí. Justamente, minha Rádio pedrinha. Joia, deixa eu ver aqui, já entrou, a Rádio Joia tá entrando aqui, Rádio Joia. Então, Magno Lavini, tenham assistido aí, parabéns a Magno Lavini pelo o programa muito bonito, que é a Voz da Liberdade. Ficou bonito, não foi? Foi, sim. E por tossir isso- e tudo, assim? E por isso, deu uma tossida rápida, mas tô bem, viu? Mas tá bem? Tô bem, ótimo. Tranquilo? Saúde boa. Saúde ótima, né? Nota 10. Show de bola. E por isso nós temos que dar uma salva de palmas a Magno Lavini por esse programa que eu assisto e você deve assistir. Pois a é. Voz da Liberdade. Pois é, Uma Pedrinha. salva de palmas, cadê a palma? Tá em greve. Tá em greve hoje. É. Não tem salva de palmas hoje. Não tem não. Rapaz, estamos voltando hoje aqui na Rádio Joia, uma programação intensa e hoje nós vamos falar de júri. Para os meus alunos que estão assistindo, para você que gosta de júri, independente de fazer direito ou não, júri é apaixonante, entendeu, Coscola? Todo mundo tem que conhecer do júri, porque o júri é o julgamento popular, não é? Verdade. E o júri começa no artigo, vamos aqui, artigo por artigo, para quem gosta de estudar júri, independente de ser estudante de direito, advogado, pode ser um cidadão, o senhor e a senhora, conhecer o júri, porque o júri são para crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Aqui eu vou compartilhar, né, Coscova? Isso, meu amigo. Deixa eu ver embaixo aqui, compartilhar. Isso é retado. Pode ser em cima também? Pode, né? Bote aí. Não tem problema nenhum. Super Quinta da Joia, a Rádio Joia voltando com todo vapor. Com todo vapor. Muito legal mesmo, um programa maravilhoso, um programa educativo, um programa que visa dar educação e cultura ao nosso povo. Vamos aqui então falar agora do nosso júri e da nossa psicanálise, né? A psicanálise, ela é muito importante porque o júri são os crimes dolosos contra a vida, certo? Então, toda vez que um crime for considerado doloso contra a vida, ele vai para júri popular. E o júri popular é a justiça mais democrática, sabia, Coscola? Não. Porque os 7 jurados são leigos. É mesmo? Os 7 jurados são pessoas leigas, pessoas do povo. Pessoas do povo. Você pode ser jurado. Que legal. Não precisa ser jurado de morte, pode ser jurado no júri mesmo. Deus é mais. Pode ser jurado no júri mesmo, entendeu? Então você pode ser jurado. E você vai gostar bastante, é uma experiência muito rica. Você vai ver os argumentos da acusação, são o Ministério Público. Aqui tem publicar. Eu entrei errado, foi publicar. Com toda certeza. Então. Mas publique, bote aí, publicar. Dá no mesmo? Publicar ou dá no mesmo, né? Foi? Não, deixa eu ver aqui. Publicar, eu voltei de novo. Publicar, que eu queria botar compartilhar. Botei compartilhar. Aí eu posso botar publicar? Pronto, vá. Publicar. Tudo depende da língua que o senhor tá. Isso foi compartilhado na sua linha do tempo. Pronto. Então está compartilhado no meu. Sem precisar de juiz leigo nem nada. Nem juiz leigo, nem nada. Então nós estamos no Facebook aí. Vamos começando aqui o programa da Rádio Joia. Toda quinta-feira, às 15 horas. Quem lhes apresenta esse programa sou eu, professor Martinez. E vamos falar hoje de júri popular, mas numa linguagem comum, uma linguagem para a sociedade, para a comunidade entender. Então, o júri popular é para crimes dolosos contra a vida. O que são os crimes dolosos contra a vida? São aqueles crimes em que existe a intenção de matar ou existe a intenção de matar, ou você assume o risco do resultado morte. Então, nesses crimes dolosos que nós vamos estudar hoje,
que são crimes contra a vida, né, o cidadão, o senhor ou a senhora, é quem vai ser o julgador. Então é a justiça mais democrática. Nos Estados Unidos, a maioria dos julgamentos é através do júri popular, entendeu, Coscoba? Muito interessante o júri popular, e o senhor e a senhora devem conhecer. Meus alunos também que estão assistindo aí, eu mando um abraço. Vamos iniciar também o semestre aí com a matéria Direito Penal 1, Direito Penal 2, não é verdade? E todos vão assistir essa questão do júri que nós fazemos na faculdade, que é o júri simulado, muito interessante. Você já vai ser convidado, viu, Coscoba? Pronto. Pelo menos você vai ser jurado no júri simulado. Avisa que eu vou. Você vai ser jurado no júri simulado. Pois então. E você vai ter uma experiência assim riquíssima. Você vai simplesmente amar essa experiência de estar no júri simulado, certo? Então, veja só, para a gente iniciar, a pessoa tem que ter aí o Código de Processo Penal para acompanhar isso. Eu gostaria de comentar uma decisão judicial que foi dada na questão do júri popular, foi dada uma decisão judicial, e uma decisão que para mim foi extremamente errada, equivocada. Foi num tribunal, não foi aqui na Bahia não, foi em outro estado aí da federação, que foi dada uma decisão com referência ao júri equivocada. Evidentemente, cada caso é um caso, né? A gente não pode igualar os casos. Mas o tribunal decidiu que o policial, quando troca tiro com o bandido, quando mata o policial, ele não assume o risco de produzir o resultado morte. Então, não seria crime, poderia não ser crime doloso. Eu achei uma decisão, forçou um pouco a barra, eu não gostei da decisão, porque não foi aquela decisão que a gente esperava que a justiça pudesse dar para a gente, né? Não gostei dessa decisão. A gente tem que analisar o caso concreto. Eu não analisei esse caso concreto, mas eu não gostei dessa decisão especificamente. Evidentemente que carece aí de uma análise do caso concreto. Mas, evidentemente, quando você troca tiro, quando você está atirando numa pessoa, seja o policial atirando no bandido, ou o bandido atirando no policial, principalmente o bandido atirando no policial, ele assume o risco de produzir o resultado morte. O policial pode estar numa excludente de licitude, causa excludente de licitude. O que seria causa excludente de licitude? Seria o estrito cumprimento do dever legal. Dever legal, uma das causas, né? Ele tem o estrito cumprimento do dever legal. Então, o policial, ele poderia se eximir, porque ele está no exercício de sua função de garantir a todos os cidadãos a cidadania e o direito de segurança pública, no direito de punir e coibir os crimes, não é verdade? Mas o bandido, quando atira, ele está assumindo o risco de produzir o resultado morte. Salvo aí algum caso específico, eu não sei se foi do Paraná essa decisão, alguma coisa assim, eu discordo inteiramente, na minha opinião, desta decisão, porque eu acho que nós não podemos abrir esse precedente. É crime doloso contra a vida, sim. Seja o dolo direto, e aí nós vamos lá, o que significa o dolo direto? Dolo é a vontade deliberada, a vontade de fazer. Então ele vem e atira, dolo direto. Eu quis matar uma pessoa, é o dolo direto. O dolo eventual, eu assumo o resultado morte. Eu assumo o resultado de ocorrer a morte. Então, o bandido, quando troca tiro com a polícia, ele está assumindo o resultado morte. Não tenho dúvidas sobre isso. Isso, para mim, não há qualquer situação de dúvida com referência a isso. Então, eu acho que nós precisamos analisar isso com mais vagar, porque não é possível que se tire a vida de alguém e esse alguém possa não responder por isso. Responde, então, aonde é que a pessoa responde? Responde na vara especializada do júri. Quando existe o resultado morte, quando existe o crime doloso contra a vida, o dolo, seja ele direto ou seja ele eventual, se responde a uma responsabilização, o resultado morte, não é? Ele é responsabilizado, e a vara especializada, aonde ele vai ser julgado, é a vara especializada do júri, a vara especializada do tribunal do júri. Aí, nesse momento, vai existir o quê? Vai existir que
a pessoa vai para júri popular. E no júri popular são 7 jurados leigos, por isso a gente faz o nosso júri simulado. Nós temos aí o júri simulado, que é um júri que é feito pelos meus alunos. Nossos alunos fizemos júris aí de todas as matérias relevantes, casos de repercussão midiática. Nós fizemos diversos júris aí e fizemos júris muito interessantes que marcaram realmente aí essa situação nossa aí que nós estamos vivendo. Então nós fizemos aí diversos júris e o júri simulado é interessante. Então nós estamos vendo aqui mais ligações chegando sobre a questão do júri. Eu vou deixar um pouquinho o telefone ligado, o pessoal do estúdio pode acompanhar aqui, porque o júri é fenomenal, o júri simulado é fenomenal, é um júri maravilhoso e é a justiça democrática. A justiça democrática. Aí nós estamos esperando também a doutora Karine, que ela é acadêmica de psicologia e vem contribuir com a gente aqui nos estúdios. Já estamos com ela aqui para a questão também do psicológico das pessoas, e é interessante que nós possamos estudar também essa questão da psicologia e a questão que nós podemos estar debatendo também a questão da psicologia, da psicanálise, para que todos possam entender isso e todos possam realmente estar conosco cada vez mais estudando, cada vez mais se dedicando a isso aí. Então vamos lá, continuando aqui. Então, feita o início do nosso júri simulado, é a formação do conselho de sentença. Aí você tem que dar uma lidinha rápida para quem vai fazer júri simulado, seja primeiro, segundo período, 10º período, não interessa, tem que ter uma noção básica do Código de Processo Penal. Então nós temos no artigo 472, certo? Aí eu peço que vocês vejam aí o artigo 472, certo? E no artigo 472, aí no artigo 472, o que vai acontecer no artigo 472? É a formação do conselho de sentença. Então, 472, formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se com ele, e todos os presentes, isso já no júri simulado vai ter que ser feito desta forma, certo? O presidente levanta-se com todos os presentes. O presidente no júri simulado é um aluno nosso escolhido. O júri simulado é feito pelos nossos alunos. Todos os participantes do júri são nossos alunos. Não existe ninguém que não seja nosso aluno. Continuamos aí com a mensagem. Nós estamos no ar. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp. Mais gente ligando aí, a audiência está no topo. Muito obrigado ao senhor e à senhora que gosta do programa educacional, cultural, como é esse, o programa Conexão Conhecimento. Então, formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. 472, você tem que acompanhar no Código de Processo Penal. Todos de pé, na realidade, no júri real, o presidente é quem preside o júri no júri real, é um juiz togado. O que é um juiz togado? O juiz togado é aquele que fez o concurso, é bacharel em Direito, tem 3 anos de experiência, fez o concurso e é vocacionado para ser juiz. Então, juiz do Estado. Esse não é um juiz leigo, esse é um juiz com conhecimento técnico, um operador do direito. Então, ele vai presidir o júri. Preside a sessão, senta lá, preside a sessão, começa os trabalhos. Nesse caso aqui, é um aluno nosso, no júri simulado é geralmente um aluno nosso. Então, todos se levantam e esse presidente vai fazer a seguinte exortação. E os jurados vão levantar para fazer, então, o assim prometo com a mão esquerda, desta forma. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados nominalmente, ele vai chamar os jurados nominalmente, chamados pelo presidente, responderão, assim o prometo. Então, ele vai responder, assim o prometo. Certo? Vamos repetir? Artigo 472. Só pegar o artigo, não tem errado nenhuma. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados nominalmente chamados pelo presidente responderão, cada um, assim o prometo. João da Silva, assim o prometo. Pedro da Silva, assim o prometo. E assim ele fará com 7 jurados. Eu já comecei do artigo 472
Porque no nosso júri simulado a gente não tem a outra parte, que é o sorteio dos jurados, a parte preparatória para a sessão. Já estou iniciando aqui já como se estivéssemos com os 7 jurados já sorteados e já aptos a fazer a votação. Já aptos a fazer a votação. Já inteiramente aptos para fazer a votação. Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia, e a gente vai explicar em outra aula o que significa a pronúncia. A decisão o júri é bifásico. É a primeira fase do júri, que tem a pronúncia, tem uma decisão. Essa decisão que mandou o réu para júri. Também por um juiz togado. Juiz togado, juiz formado, bacharel em Direito, 3 anos de experiência, passou no concurso, e ele, então, é juiz, trabalha para o Estado, né, para o governo, é juiz togado, de toga, que veste toga, e com conhecimento técnico. Diferente do jurado leigo. É completamente diferente. Certo? Aí, a partir desse momento, são entregues as cópias da pronúncia e, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Certo? E aí, vamos iniciar na sessão 6, né? Sessão 6, vamos iniciar da instrução em plenário. E aí nós vamos começar o trabalho do júri. Estou fazendo bem simples, em outros programas, em outras aulas, eu quero que vocês repitam tudo isso que a gente está falando aqui agora, possa ser bem fixado por todos os alunos, no sentido de que todos possam ter realmente esta noção de como é. Isso aqui é um direcionamento, é um norte. Você vai seguir totalmente o Código de Processo Penal e você vai chegar depois aos questionários de votação, vai seguindo até chegar à sentença, certo? Certinho? E, por fim, a ata dos trabalhos. É quando a gente encerra aí no artigo 496 a questão do nosso júri simulado. Vai do 472 até o 496 do Código de Processo Penal, tá bom? Então, vocês vão realmente aí estudar esta linha, vocês vão realmente dedicar-se a isso para fazer um júri simulado de excelência. Cada vez mais o júri simulado tem que ser de excelência. Isso nós não podemos abrir mão. Certinho? Vamos continuar os nossos trabalhos. Já agora, já vamos para o artigo 473, que já vamos iniciar, então, a instrução em plenário. Instrução significa um modo cognitivo do juiz, ouvir as testemunhas, o Ministério Público e a defesa arguírem as testemunhas, e depois de tudo isso ser feito, vamos aos debates no plenário. E por isso nós estamos fazendo essa aula hoje, para que todos possam entender, através da rádio, através dos meios de difusão, que tanto nos ajudam, que é através da internet. Aqui eu mando um abraço aqui à Rádio Joia, ao meu amigo Magno Lavigne, nosso presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, e que faz um programa maravilhoso, que é a Voz da Liberdade. E o nosso amigo Coscoba, que é o nosso produtor aqui da Rádio Joia, a Rádio Joia retornando aí depois do recesso. E nós estamos cada vez mais confiantes e já estamos com a audiência no topo, que a Rádio Joia tem audiência no topo. E estamos aí com uma situação cada vez mais interessante para todos nós. Vamos continuar o nosso trabalho. E da instrução em plenário, nós vamos lá, o artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, quem é o juiz-presidente? O juiz-presidente é um juiz togado, formado em Direito, com 3 anos de experiência, fez o concurso e é juiz técnico, não é juiz leigo. Trabalha para o Estado, é concursado, pode ser estadual como pode ser federal, né? Dentro da conjuntura federativa do Brasil. Mas esse juiz é que vai tomar essas decisões aí e que vai trabalhar com essa questão do júri, certinho? E a partir daí, o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, e aí vamos falar um pouquinho da figura do assistente. O que seria o assistente de acusação? E aqui estamos recebendo e-mail com perguntas, eu peço um pouco de paciência a todos os nossos alunos. Nós vamos responder todas as perguntas, mandem com calma aí, porque assim que eu puder, eu vou responder todas as perguntas.
entendeu? Eu estou aqui, vamos responder a todas as perguntas e todos os alunos irão, eu vou responder a cada um dos alunos todas as perguntas para que a gente possa realmente ficar tudo esclarecido. Se não der tempo agora aqui no programa, eu peço um pouquinho de paciência a todos vocês. A gente vai responder pelo zap, pelo e-mail e já vamos iniciar também as aulas. Vamos tirando as dúvidas nas aulas propriamente dita. Vamos agora falar um pouquinho sobre a questão de quem é o assistente de acusação. O assistente de acusação, ele é um direito que a vítima ou seus familiares têm de ter alguém que fale na acusação. Em tese, a acusação do Ministério Público, porque em tese, porque o Ministério Público é custo legis, é fiscal da lei, é dominus litis, é dono da ação penal. Então o Ministério Público pode acusar ou não, né? Pode acusar ou não. Então não é uma obrigatoriedade do Ministério Público só acusar. Essa visão está errada. O Ministério Público, ele promove a justiça. Na visão do Ministério Público, naquele caso é para acusação. Naquele outro caso pode ser, inclusive, para absolvição, né? Mas, em tese, nós teríamos aí a acusação do Ministério Público. Mas não é uma coisa constante, não é algo constante que a gente possa taxar o Ministério Público de órgão acusador. Em tese, casos concretos, nós vamos ter, então, o Ministério Público como órgão de acusação. Agora, o assistente de acusação, tanto as famílias das vítimas como a própria vítima, se sobrevivente, poderão ter. E como não podem postular em juízo, elas fazem o quê? Elas vão ter que ter o quê? Elas vão ter que ter um advogado que pode postular em juízo. Esse advogado, ele será o assistente de acusação. No júri simulado, nós podemos ter só o Ministério Público ou podemos ter também o assistente de acusação, ou ambos, né? O assistente de acusação sozinho não pode funcionar, tá? É bom que fique bem claro esse ponto aí. O assistente de acusação sozinho não pode funcionar. O Ministério Público, o nome já diz, o assistente de acusação assiste à acusação, caso o Ministério Público entenda que é caso de acusação. Certinho esse ponto aí? É bom de fixar essa coisa do júri, porque vocês, com essa dica que eu estou dando, vocês vão seguindo aqui os artigos do código e vão chegar realmente ao final e vão fazer um júri simulado de excelência, vão entender o júri, e esse entendimento do júri é para toda a sociedade, certo? Então aí nós temos o defensor do acusado, tomarão sucessivamente. O que é essa palavra sucessivamente? Como é que a gente entende sucessivamente? Sucessivamente é em seguida, certo? Em seguida, nós teremos na ordem, né? Nós teremos então o Ministério Público, que vai sucessivamente e diretamente vai tomar então as declarações. As primeiras declarações são do ofendido. Evidentemente que o ofendido só pode fazer declarações se ele estiver vivo, porque se estiver morto, não vai poder depor em juízo. E a justiça não aceita a sessão espírita, não é possível. Então, embora a gente possa respeitar todo tipo de religião, mas não é possível ainda no momento que se aceite essa linha. Então, tem que ser feito se ele estiver vivo. Se ele não estiver vivo, não poderá ser feito. Então, fica bem claro aí esse ponto. Se ele não estiver vivo, não poderá ser feito, certo? Em hipótese alguma, porque se assim o fizermos, estaremos violando o Código de Processo Penal, certinho, gente? Vamos lá? Então, para que possamos ter realmente essa situação no júri, nós precisamos que o ofendido ele esteja vivo. Se o ofendido não estiver vivo, é impossível que nós
possamos dar continuidade a esse procedimento. Então, nesse caso aí, se o ofendido não estiver vivo, o que é que nós vamos, o que é que vai acontecer? Nós não vamos poder mais tomar os seus depoimentos. Esse depoimento é exclusivo aí do ofendido. É uma linha que é do ofendido. Então, se o ofendido não estiver vivo, existe a impossibilidade jurídica do mesmo poder depor. Ele estando vivo, qual é o procedimento aí? Vamos lá? Ele estando vivo, qual é o procedimento? Vamos lá? Estando vivo o ofendido será ouvido. E aí nós estamos falando aqui no 473. Vamos fazer uma pequena recapitulação, que nós estamos agora com a transmissão ao vivo também para outro canal, né? Então vou fazer de novo recapitulando. Vamos lá? Nós estamos falando hoje do Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri é um tribunal democrático por excelência. Nos Estados Unidos, grandes partes dos julgamentos são feitos através do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um julgamento por excelência, é um dos julgamentos mais democráticos que nós podemos ter, é a questão do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um dos mais democráticos que nós podemos ter. Nesse julgamento do Tribunal do Júri, o que é que ocorre nesse julgamento do Tribunal do Júri? Ocorre que crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles crimes praticados, crimes dolosos contra a vida, que há intenção de matar, que há intenção de matar, de tirar a vida, ou assumir o risco de produzir o resultado morte, nesses crimes dolosos contra a vida, em que há essa intenção, há esse desejo, ou assume-se o risco, nós vamos ter que a competência é do Tribunal do Júri. Essa competência é uma competência constitucional. É bom que a gente saiba, a gente está dando uma pincelada aí sobre o Tribunal do Júri e estamos falando sobre o Tribunal do Júri para toda a sociedade. Toda a sociedade tem que compreender o que vem a ser o Tribunal do Júri. E todos têm que saber que o Tribunal do Júri é o mais democrático possível, o instituto mais democrático. Por quê? Porque 7 jurados leigos do povo vão decidir a vida daquele réu, se é condenado ou se é absolvido, ou se é condenado. E então temos que ter uma base, já que nós fazemos júri simulado nas faculdades, é feito júri simulado, eu faço em todas as minhas turmas, então, porque eu leciono penal também, psicologia jurídica, psicanálise jurídica, então nós temos o artigo 472, formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se, e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação, é o artigo 472, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo juiz presidente, responderão pela mão esquerda, assim prometo. Então nós estamos aqui vivendo a seguinte situação. Os jurados terão que dizer, porque se assim não fizerem, não pode se iniciar o júri. O júri não tem início. O júri para, o júri trava, o júri não tem início se os jurados não se comprometerem a julgar a causa com imparcialidade e proferir a decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. O júri para, o júri trava, o júri não anda mais, o júri não pode continuar. Se todos prometerem, estará formado então aí o conselho de sentença. O juiz togado que preside é um juiz formado, bacharel em direito, 3 anos de experiência, os requisitos todos para fazer o concurso e ser aprovado e ser nomeado juiz. Esse juiz é técnico, operador do direito, não é a mesma coisa do juiz leigo, pode ser qualquer pessoa do povo, desde quando seja maior, capaz e tenha reputação ilibada, certo? Então o jurado em seguida receberá cópias da pronúncia, isso está no parágrafo único do artigo 472, parágrafo único do artigo 472, ele vai receber cópias da pronúncia e, se for o caso, das decisões posteriores,
que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Então, o júri, como ele é bifásico, que a gente vai desenvolver aí em outras aulas, eu só estou dando essa pincelada agora para a gente começar o nosso trabalho, para a gente mostrar a nossa linha de resultado aí, para que a gente possa realmente estar à frente aí. O júri, o jurado no caso, ele vai, a partir desse momento, ele vai estar comprometido com a justiça, comprometido de dizer a verdade, comprometido de julgar com imparcialidade, proferir a sua decisão de acordo com a sua consciência, sem quaisquer tipo de interferências, e a partir daí ele recebe as cópias da pronúncia. A pronúncia o que é? O júri é bifásico, ele recebe a cópia da pronúncia, significa a decisão da primeira fase, e ele vem então para a segunda fase. E na segunda fase, qual é a segunda fase? É o júri propriamente dito, é a sessão. E aí nós vamos no próprio Código de Processo Penal, seção 6, e vamos iniciar da instrução em plenário. E nós vamos para o artigo 473, da instrução em plenário. Nós vamos agora para o artigo 473, certo? Iniciando que é a instrução em plenário, certo? No júri simulado, eu estou dando do artigo 472 em diante, que ele vai até, prestem atenção, vai até o artigo 496 do Código de Processo Penal. Não precisa se aprofundar em Código de Processo Penal. Estou dando básico para que o aluno, desde o primeiro período, saiba tecnicamente como o procedimento do júri ocorre, sem precisar avançar, sem precisar mergulhar no Código de Processo Penal. Estou dando só o básico para que o aluno possa fazer o júri simulado. O objetivo é que o aluno, desde o primeiro período, ele possa fazer o júri simulado. Desde o primeiro período, ele possa fazer o júri simulado. A partir daí, ele vai aprender, vai ter dinâmica, vai ter muita questão. Existe uma decisão aí que eu gostaria que todos pesquisassem, já falei nela, eu não sei de que tribunal é. Me parece que é o Tribunal de Santa Catarina. Não sei se Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não sei. Não é um tribunal da Bahia, é um tribunal fora, dentro da nossa federação, dentro do Estado brasileiro, Brasil, e a partir daí existe uma decisão, e essa decisão, na minha opinião, evidentemente a gente não pode nem falar de decisão, porque é preciso, falo didaticamente, né? Falo a nível didático, né? Para estudo e pesquisa, mas de antemão, pela minha experiência, eu digo que não poderia ser. Por que não poderia ser? Porque está dizendo que o policial, ao trocar tiros com o bandido, né, com o meliante, com o suposto meliante, sei lá, seja correndo da polícia, trocando tiro com a polícia, o meliante possa atingir o policial e isso não seja um crime doloso contra a vida. Isso não represente um dolo. Na minha opinião, a decisão é equivocada, decisão errada. Eu não tenho medo de criticar, mas evidentemente preciso de mais dados para poder, a partir daí, eu possa, como professor, proferir um parecer, proferir uma análise, enfim, fazer algo mais profundo sobre essa medida aí, que eu não posso assim, mais de WhatsApp ou de rede social. Mas inicialmente parece errada. Por quê? Estou apenas falando isso para analisar essa questão que todos vão se debruçar na questão do júri. No júri simulado, todos vão se debruçar nisso. E como vão se debruçar, é preciso que entendam. Então, dolo é a vontade, a deliberação. Eu quero matar, dolo direto. Eu quero matar João. Pedro quer matar João, eu falo dolo direto. Pedro pega um carro, bota 160 km por hora e passa pela paralela com 160 km por hora. E ele tomou todas, está embriagado. Lógico, o que é que ele está esperando? E passa por aqueles sinais vermelhos sem parar. Sinal vermelho onde atravessam as pessoas, né? Ele está esperando o quê? Com essa velocidade de 160 km, tomando todas e atravessando, invadindo o sinal vermelho. Ele está assumindo hipoteticamente o risco de produzir o resultado. Qual é o resultado? Morte. Alguém atravessa e ele mata. Ele está assumindo o risco. Pode acontecer como pode não acontecer. Eu estou assumindo esse risco. Então, essa assunção do resultado morte também é um dolo. Esse dolo, nós, tradicionalmente, é conhecido como dolo eventual.
temos o dolo direto e o dolo eventual. Toda vez que ocorrer um crime contra a vida, na modalidade dolo, seja direto ou seja eventual, nós vamos para o júri popular. Então, isso será para a vara vem para a vara especializada, né, do júri popular, do tribunal do júri, que, na minha opinião, sou apaixonado pelo júri, é o mais democrático dos julgamentos, porque 7 jurados leigos vão tomar aquela decisão, e é muito importante que a gente tenha essa ideia dos jurados leigos tomando a decisão. É muito legal, muito bom que a gente possa saber isso aí e possa realmente produzir esse julgamento com 7 jurados leigos. Que fantástico, né? 7 jurados leigos tomam essa decisão. Então, maravilhoso, muito, muito bom o júri, o tribunal do júri. Pode ser aperfeiçoado? Pode. Pode ser melhorado? Pode. Mas não pode ser extinto jamais, até porque é uma previsão constitucional, certo? Pode ser ampliado. Então, veja só. Então, dito isso, como é que pode um bandido estar trocando tiro com a polícia? Esse bandido troca tiros com a polícia. E a partir do momento em que ele troca tiros com a polícia, ele tiro para cá, tiro para lá, um tiro do bandido acerta o policial e vem a óbito. Ou ele teve o dolo direto, ou ele teve o dolo indireto. No caso desta morte, em tese, seria, em tese, cada caso é um caso, tem suas especificidades, e a gente também não pode fazer o julgamento desta maneira, mas em tese eu posso afirmar que seria dolo, seria júri. Quando é que seria culposo? Na hipótese de existir imperícia, imprudência e negligência. Nessas hipóteses, nós teríamos então o crime culposo. O crime culposo é um crime que ocorre nas hipóteses de imperícia, imprudência e negligência, certo? Vamos lá então. Vou dar o exemplo do carro, fica mais fácil para a gente distinguir imperícia, imprudência e negligência. Imprudência, transitar com o veículo acima da velocidade permitida. Imprudência. Negligência, deixar de cuidar dos freios do seu carro. Você está vendo que o freio não está funcionando, está dando bola, está sendo negligente. Imperito, você não tem carteira de habilitação para caminhão e você resolve sair pelas estradas dirigindo um caminhão. Então você não é perito, você não é capaz de dirigir aquele carro daquela maneira. O que ocorre com isso? Ocorre que você pode gerar um acidente e a partir deste momento você pode gerar vítimas e vítimas fatais, vítimas que levam à morte. Então você estará cometendo um crime culposo. Certos estados, nos Estados Unidos, você tem um crime culposo com a pena mínima de 12 anos. Né? Então, nos Estados Unidos, você tem um sistema carcerário muito mais forte. Evidentemente, uma muito mais estrutura do que o nosso. O nosso é desumano, não existe investimento para o sistema carcerário, fica difícil também encarcerar. Então, 2 pesos, 2 medidas. Mas você tem um certo rigor. No Brasil, nós temos realmente que alguns crimes, as penas são banais. Cesta básica, prestar cesta básica, prestar serviços comunitários. Então, acho que chamados crimes de menor potencial ofensivo. Eu não concordo com essa banalização do direito criminal e com essas penas mínimas. Não concordo. Ou a pena é verdadeiramente alternativa, e qual seria a pena alternativa? O uso de tornozeleira eletrônica, né? Você pode estar trabalhando com a tornozeleira eletrônica, né? Que seria uma forma de atenuar a prisão domiciliar, mas a partir do momento que cometer um crime, tem que ser preso. As pessoas têm que respeitar as outras pessoas na sociedade e não podem cometer crimes. Agora, a forma de encarcerá-lo pode ser em regime fechado, pode ser através de tornozeleira eletrônica, pode ser através de prisão domiciliar. Isso aí pode ser feito. Nos Estados Unidos existe a liberdade condicional, em que sai da cadeia, mas o próprio nome já diz, liberdade condicional, está sob certas condições, com a influência de certas condições, então condicional. Vamos ao artigo 473, nosso programa infelizmente está chegando ao fim, mas com certeza temos alguns minutinhos aí, e nós estamos aqui acreditando que nós estamos levando informação maravilhosa, informação fidedigna, científica,
em que todos os alunos irão gostar. Rádio Joia, conexão conhecimento. Aqui o conhecimento, aqui a cultura, porque um país e o nosso país precisa é de uma revolução cultural, ter uma revolução cultural, para que possamos realmente nos libertarmos da ignorância, nos libertarmos de coisas que não fazem a gente ir para frente. A gente precisa ir para frente. A ignorância é um atraso. Vota errado, decide errado, não entende nada. A ignorância é um verdadeiro atraso. Então, libertar da ignorância através da cultura. Só o conhecimento salva. Então, nós estamos indo aqui, faltando aí os nossos 5 minutos finais, nós vamos trabalhar em cima do artigo 473 do Código de Processo Penal, certo? E aí nós vamos, feito o juramento, formado o conselho de sentença, aí nós temos o tribunal do júri. Muito obrigado, alunos de psicologia, meus alunos aí de psicologia jurídica, de várias faculdades aí, de pós-graduação, muito obrigado, estão ligando. Participem do júri, o júri é fantástico, o júri é maravilhoso para a profissão do psicólogo, para a profissão do psicanalista, para a profissão do jurista, do advogado, do sociólogo, do administrador, para todo mundo. O júri é fantástico, até para o médico, porque tem a parte de medicina legal, tem a parte de medicina psiquiátrica, então é fantástico, o júri é fantástico. Então nós estamos agora no artigo 473 e vamos, depois disso, vamos continuar essa série de aulas. Vou marcar aqui, a gente vai continuar, inclusive, não vai dar hoje para a gente concluir o artigo 473, nós vamos continuar a partir do artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, quem é o juiz-presidente? Vamos recapitular? Vamos recapitular. O juiz-presidente é o juiz, um bacharel em direito, formado em direito, certo? Que prestou o seu concurso, 3 anos de experiência, todas as fases do concurso, e é um funcionário do Estado, né? É um servidor, um agente público, né? Um agente político, né? Falando mais tecnicamente, direito administrativo. Então, ele é um juiz togado. O juiz togado tem conhecimento técnico? Sim. Então, o juiz togado não é juiz leigo. Ele preside, é um juiz mesmo de direito, um juiz ligado ao Estado. Os outros 7 são o quê? Juízes leigos. Então, quem preside aqui, que vai ser o nosso juiz-presidente, é o juiz togado. Depois nós temos o Ministério Público, já tínhamos falado de assistente, agora vamos novamente falar de assistente. O assistente de acusação é aquele que é nomeado pela vítima, se sobrevivente, ou por seus familiares. Então, o que acontece? Esse assistente de acusação, que é nomeado pela vítima ou por seus familiares, esse assistente de acusação, ele vai ajudar o Ministério Público. E, novamente, eu vou fechar aqui repetindo isso aí para vocês, para que não haja dúvida. O Ministério Público, muita gente pensa, Ministério Público, e faz uma taxação errada, errônea. O Ministério Público seria órgão de acusação. Não. Em tese, pode ser órgão de acusação, porque o Ministério Público é custo legis, é fiscal da lei, é dominus litis, é dono da ação penal. Então, o Ministério Público, quando ele julgar que a parte é culpado, quando ele entender que é caso de acusação, que é caso de condenação, ele vai se tornar o órgão de acusação. Quando ele entender que é órgão de que é caso de absolvição, ele vai pedir absolvição junto com a defesa. É preciso que entenda isso. Mas, em tese, quando o Ministério Público oferece a denúncia, ele está na visão dele, a gente pode estar errado, equivocado, logo que seja, não estou dizendo que esteja certo, mas na visão do Ministério Público ele se torna órgão de acusação porque ele está querendo a punição, querendo a condenação do réu. Então ele se torna órgão de acusação, acusatório. Então ele vai lá e acusa. Aí você tem um assistente de acusação. Quem é o assistente de acusação? O assistente de acusação é aquele que é nomeado pela família da vítima, quando a vítima vier a falecer, ou pela vítima quando sobrevivente a um ataque, a uma ofensa à sua vida, à sua integridade, uma tentativa de homicídio, por exemplo. Esse assistente de acusação, como a família não tem o chamado ius postulandi, ou seja, a capacidade postulatória, ele vai ter que nomear um advogado.
O advogado assistente de acusação trabalhará junto do órgão de acusação, o Ministério Público, caso esse órgão tenha oferecido a denúncia, caso esse órgão esteja disposto a acusar. Ele será o assistente de acusação. O assistente de acusação, ele não pode funcionar sozinho. Ele precisa estar funcionando ao lado do Ministério Público. Certinho? Então, nós vamos lá, que serão tomadas as oitivas. O que são oitivas? Oitivas são ouvidas. Eu vou ouvir as partes. O juiz-presidente vai fazer a mesma coisa, vamos lembrar? Júri é bifásico. A mesma coisa que foi feita na primeira fase. Na primeira fase, a mesma coisa feita na primeira fase, vai ter agora na segunda fase. Na segunda fase, o que é que vai ter? É ouvir tudo de novo. Ouvir todas as partes. Então, essa oitiva vai ser tomada sucessivamente e diretamente. Então, note aí, eu vou parar por aqui. O sistema se tornou igual ao americano, Coscova. Nosso sistema brasileiro no júri, em que você não precisa mais fazer a pergunta, por exemplo, Coscova é o juiz. Eu fazia a pergunta a Coscova, para Coscova perguntar a testemunha. Seu americano é direto. Eu, advogado, pergunto direto a testemunha no júri. Bacana, né, Coscova? Legal, né? E o Ministério Público também pergunta direto. O juiz também pergunta direto. Então, não há aquela coisa chata de perguntar ao juiz, para o juiz fazer ou repetir a sua pergunta ou refazê-la com outro sentido. Então, você, advogado, você, Ministério Público, faz diretamente a pergunta à testemunha. Essa modificação trouxe muita igualdade no Código de Processo Penal com o que é o modelo americano. Até nos filmes você vê isso, né, Coscova? Certo? Você vê aquela questão daquele júri que ocorreu de Emily Rose, o júri famoso, não foi, Coscova? E outros júris que nós temos aí, que são diretamente a pergunta à testemunha. O advogado faz diretamente a testemunha. Nós estamos no artigo 7.3, vamos continuar a dar sequência a essas aulas, para que quando os senhores e senhoras já comecem o período, já se preparem para o júri simulado. Nós fazemos na faculdade a audiência de instrução, que também faz parte do rito, é a primeira fase do rito, e nós fazemos a sessão propriamente dita. E o nosso amigo Coscova vai ser o nosso convidado para ser jurado nesse semestre em várias turmas. E eu daria um certificado a ele, enorme, grande, bonito, de botar na parede, de que ele foi jurado, evidentemente, no júri simulado. Não, Coscova? Pode ser jurado de morte, mas não será. Será no júri simulado, nosso amigo Coscova. Aqui nós temos que agradecer a Psiclin, que é a psicanálise clínica, que faz um trabalho excelente, pertencente aí, que está acoplada também à Igreja Mundo de Deus. Agradecer também à Igreja Mundo de Deus por essa oportunidade de estar sendo um dos nossos mantenedores aqui da rádio, que está apoiando. Participe, ore, sempre esteja conosco na Igreja Mundo de Deus. A gente está realmente fazendo um trabalho belíssimo. A Psiclin, que é a psicanálise clínica, a psicanálise da alma, é um trabalho que é feito pelo WhatsApp. Se você tem depressão, ansiedade, estresse, transtorno do pânico, liga. 55 é internacional, temos um grupo de operadores. 55 que redirecionam para vários aparelhos. 5571, 55 internacional. Atendimento na Flórida, que a gente tem, da Espanha, Portugal, Angola, maravilhoso. 5571 9103 0089. 5571 9103 0089. 5571 9103 0089. Psiclin, psicanálise da alma. Depressão, ansiedade, transtorno de pânico, estresse. Liga. E o atendimento é feito pelo WhatsApp e com certeza será bem atendido aqui. Muito obrigado à Igreja Muito de Deus. Muito obrigado a esse trabalho maravilhoso que a gente está fazendo lá. Que possamos continuar esse trabalho aí cada vez mais. Muito obrigado aos meus alunos aí. Estaremos aí com o nosso júri simulado. Se Deus quiser, estamos relançando aí a coleção de livros Tribunal do Júri, agora para agosto, já com muitas reservas. Eu acho que antes da gente lançar, já está esgotada a edição. Eu acredito que não chega a esse ponto, mas está beirando isso aí. E a gente quer agradecer ao senhor e à senhora por essa audiência, agradecer ao senhor e à senhora por esse sucesso.
nós estamos às suas ordens. Programa Conexão Conhecimento, retornando depois do recesso com o nosso amigo Coscova. E mandar um grande abraço aí ao nosso amigo e o nosso querido presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, o nosso Magno Lavigne, agora doutor Magno Lavigne, já inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, não é isso, Coscova? Já inscrito, nosso colega inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Um grande abraço aí, meu amigo Magno Lavigne, da Rádio Joia, aqui da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Tem um programa belíssimo, que é a Voz da Liberdade. Gostei, viu, do slogan, viu? A Voz da Liberdade. A voz da imprensa é a voz da liberdade, fala mesmo, está aí para falar. Coscova, meu amigo, muito obrigado por essa oportunidade. Estamos retornando aí a nossa conexão conhecimento. Não é, Coscova? Coscova, tá gostando do governo federal? Deixa para a próxima, né, Coscova? Não, né, meu velho? Não tá nada, você não gosta de nada? Nada. Nada. Nem uma coisinha, hein? Nem uma coisinha você gosta? É mesmo, Coscova? Me diga uma coisinha. Por exemplo, eu vou dar, não estou fazendo propaganda, estou fazendo justiça. O programa aqui é Conexão Conhecimento. Existe agora a possibilidade do senhor e da senhora constituir empresa simples e podem emprestar dinheiro. Isso vai aquecer a economia. Pontinho. Está legalizando? Está legalizando uma coisa que, no falso moralismo, que a gente tinha um falso moralismo aqui no Brasil, que nos Estados Unidos não tem. O agiotismo. Os Estados Unidos você pode emprestar dinheiro a juros, os Estados Unidos você pode ser lobista, os Estados Unidos você não pode lesar o Estado, deixar de pagar seu tributo, certo? Prejudicar a comunidade ou prejudicar qualquer pessoa, vai preso. E aqui no Brasil nós precisamos disso, uma certa... liberalismo no sentido de economia pró-mercado, coisa mais então, nesse para o senhor isso agora, está resolvido? Não é resolvido. Eu falei para você o quê? Um pontinho positivo. Eu não vi esse. Como tem ponto positivo do governo Lula, tem ponto do governo Eu ainda não consigo. Como tem ponto negativo. Reforma da Previdência, nota 0. 0. Não gostei, não deve passar, é uma vergonha, não precisa de reforma. Tem mais isso, viu, Coscoba? Eu vou lá na Voz da Liberdade falar isso, viu? É um engodo, é uma mentira, porque vai a reforma apenas que os bancos, o sistema financeiro está fazendo para prejudicar as pessoas, porque depois disso vai acontecer o quê? Não vai resolver problema de emprego nenhum, como foi a reforma da Previdência, não resolveu nada, e a reforma da trabalhista também não resolveu nada, e isso é um engodo. Mas tem alguns pontinhos positivos, como teve o governo Lula também, seus pontos positivos, né? Enfim. Independente de governo, Lula está preso. Está preso, coitado. Então a gente tem que ver o governo de quem? Bolsonaro. Para mim não fez nada e nem vai fazer. É mesmo, Coscova? Agora, não. É sério? Eu estou errado. Sabe em quê? Sabe em que eu estou errado? Eu tô errado em dizer que ele não tem um ponto positivo. Ele tem um ponto positivo. Qual é o ponto positivo dele? O ponto positivo dele é não Karine, tudo bom, Karine? Karine chegou pro programa do próximo programa. Porque o programa está terminando, mas Karine chegou. Mas você deu um alô aí rápido. Deixa ela dar um alô, que é acadêmica de psicologia. Liga o microfone, já ligou? Liga o microfone, pode falar Karine aí. vai dar um alô aí. Já estamos no final do programa, estava falando de política já. Vamos acabar com política. Mas conclua. Mas deixa eu dizer, o ponto positivo dele foi não ter mentido. Pelo menos isso, né? Ele disse que acabaria com isso, aquilo, outro, né? E disse que não faria nada e não está fazendo. Nós estamos no ar, mas só pergunta pro ar. A audiência está no topo. Muito obrigado. Ele está fazendo, sabe o quê? Mexendo na tomada 3 pinos, irmão. É brincadeira. Né? Fazendo, sabe o quê também? O senhor que está fazendo comparações do tipo a mulher que queima o ovo do marido malandro. Né? Como é esse negócio? Tá vendo, seu presidente? É culpa do senhor, o senhor tem culpa. O senhor sabe disso, né? Então eu tô aqui a vida toda, com fé em Deus, vou ficar a vida toda, tô não, para dizer ao senhor que o senhor é culpado. Eu sou culpado porque eu votei um sem voto. Júri. Esse é Coscova, nosso chefe produtor. Eu dei um voto em Bolsonaro e ele tá me culpando o resto da vida. Eu vou lhe culpar. Vê se pode um negócio desse. É brincadeira? Mas é isso aí, o senhor pediu um ponto positivo, ele não mentiu, ele disse que seria o que ele está sendo. Agora realmente o ministro Sérgio Moro, a nota que eu vou dar aí como professor é 0, viu? Desculpa, né? Mas vou dar 0 nota. Mas ele disse que não tem nada, não foi nada combinado. Tô achando muito errado, muitas coisas. Vamos deixar para outro programa. E o senhor lembra que eu disse que o Lula está preso? Lula está preso, coitado. Ninguém sabe, né? Agora ninguém sabe se é político ou não, né? Agora, é um preso político. É um preso que tem viés político. Viés? Aí não tem só viés não, meu irmão. Não precisa nem estudar para saber isso aí. Aí porém, tem tudo, né? Tem tudo. Eu disse ao senhor também que cada vez mais o direito
Perde força por causa dessas pessoas aí. É verdade. Juízes, promotores desse tipo, que aí você não sabe nas mãos de quem você tá. Aí quem tá batendo palma, não, eles estão certo. Amanhã pode ser você lá no lugar dele. É verdade. A segurança jurídica. Coscova tá falando uma coisa muito boa, né? Porque o chefe não que eu tô apoiando, viu? Geralmente eu apoio o chefe, né? Lógico, né? Tem que apoiar o chefe. É o certo. Aqui é o chefe, eu tenho que apoiar o chefe. Mas eu tô brincando. O Coscova tá falando uma coisa certa e séria. A segurança jurídica, aquilo que dá em Francisco, tem que dar em Chico. Então, o presidente Lula tem que ser respeitado os seus direitos, assim como tem que ser respeitado os direitos do cidadão mais simples que tenha na esquina. Assim é na Europa, assim em países sérios. O Brasil não pode deixar uma injustiça em qualquer parte do mundo, ela ameaça a justiça em toda parte do mundo. Martin Luther King, gostou? Então, a injustiça, se houver injustiça com Lula, pelo nós estamos vendo aí, um juiz conduz o processo com o Ministério Público, se confirmado isso, se forem verídicas, depois de apuradas e periciadas, evidentemente, nós estamos diante de um caso escabroso na justiça que deve ser tomada alguma providência, não sei qual. Aí o senhor me diz também, a gente tá no júri aqui, né? Tá no júri aqui. Me diz também... Filma a Karine que ela vai falar agora de um assunto importante. Psicologia humana, cabeça humana. O senhor me diz também, ela tá na câmera já, o senhor me diz também que um cara daquele diz que é normal e eles estão preocupados agora em saber quem hackeou. Quer dizer, o fato de ter sido hackeado anula o que tem lá dentro? O conteúdo da conversa? É uma questão para ser discutida. Não, agora desmoraliza. Juridicamente falando, anula? Acredito que sim. Anula o que tem lá dentro? Não. O fato de ser hackeado não anula, não. Se forem verídicas as informações prestadas, né? Mas eles não estão preocupados com isso. Se a voz for verídica, ela é um fato agravante. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte: um fato criminoso pode se sobrepor a outro fato criminoso? Isso aí não pode de maneira nenhuma. Então, apurou um fato criminoso, apurou outro fato criminoso, cada um no seu devido lugar. Por exemplo, mas a prova que está lá, se a voz é deles mesmo, eu acho que a justiça fica... Aliás, já estamos envergonhados para o mundo, porque isso é uma repercussão negativa para o mundo. Mas vamos deixar isso para a Voz da Liberdade. O meu amigo Magno Lavínia, eu quero dar uma entrevista lá. Quero dar uma entrevista lá. Bora sim, meu jovem. Com certeza. Mas eu gostei da sua intervenção, viu, Coscoba? Você é um cara... né? É porque você é o chefe mesmo, faz sempre... Chefe tem intervenções muito boas. Tá bom, então. Intervenção. Coscoba, eu tava com saudade de você, me engane que eu Essas gosto. férias me deixaram com saudade de você. Eu lembrei do senhor ontem, um entrevistado da Voz da Liberdade perguntou: Coscoba é russo? Coscoba é russo. Eu disse: não, não é russo, não. É piritibano. É piritibano, né, Coscoba? Justamente. Beleza, nós estamos agora aqui, o programa se estende alguns minutos com a condescendência do nosso amigo Coscoba. A nossa amiga Karine, que é acadêmica de Direito, está dando entrevista em várias rádios, né? Já está também com a nossa também aqui, se quiser ficar com os livros, se não, aí está dando entrevista. E Karine vai nos falar, vai relatar, a gente não pode falar os nomes por uma questão ética, né? Mas das mediações de conflito que a gente tem feito, entendeu, Coscoba? Nós temos feito várias mediações familiares, né? A gente, por ética profissional, não pode dar o nome das pessoas, né? Mas pode falar o caso assim, sem dar nomes. Por exemplo, vamos falar de casos e mais casos, em que o homem fica com obsessão pela mulher, ou a mulher fica com obsessão pelo homem, e não aceita a separação, e pode sofrer um trauma, uma neurose, uma psicose. E nós estamos vivendo isso nas mediações. Karine tem acadêmica aqui, manda um abraço aí também à professora Verônica, minha amiga, a nossa coordenadora, lá, uma pessoa maravilhosa, manda um abraço aí a todo o pessoal da faculdade, vamos retornar aí, se Deus quiser. Tá? Infelizmente está acabando as férias, viu, Coscoba? Não estou gostando disso, viu? Está acabando as minhas férias, né? Mas aí vamos retornar, tem trabalho, não tem jeito. Então, Karine vai nos falar sobre a mediação judicial, a importância da mediação extrajudicial ou judicial, de ter a presença do profissional de psicologia, de terapia, psicanálise, enfim, que trabalhe com a linha psique, né? Que conheça a psique. Então, Karine, essa obsessão, assim, tanto do homem para com a mulher, a gente não está falando aqui de caso nenhum específico, a gente não, por ética profissional a gente não pode, mas a gente pode falar assim a nível acadêmico, né? Porque o acadêmico ele estuda, pesquisa, algo científico, e é algo real hoje. O homem fica com
com obsessão, Coscova. E aí vou falar para vocês aí, ó, 55 Internacional, 719-9103-0089. Nós estamos com o doutor João Vaz, com o escritório nos Barris, para mediação familiar. Rua General Labati, né, do francês, número 76, depois da Biblioteca dos Barris, Faculdade Anhanguera, Padaria Alfaia, de frente ali é o escritório de mediação, nosso querido doutor João Vaz, que faz mediação, inclusive familiar. Coscova, é um tema interessante, né? Karine, essa obsessão, tanto do homem para com a mulher para com o homem, quando há um término de relação. A término de relação, um sofrimento, né? Um luto, né? O que é que você nos diz aí, Karine? Com a palavra, Karine. Olá, boa tarde. Eu quero agradecer, né, por estar aqui, por essa oportunidade, né? Eu sou graduanda em psicologia, meu último semestre, né? Graças a Deus, com fé em Deus. Glória a Jesus. E se passar, né? Vai passar, com fé em Deus. Oh, meu Deus. Eu quero mandar um abraço, né, para a minha coordenadora da FTC, Verônica, né, que tem colaborado, tem ajudado também por esse progresso. Bem, né, sabemos que estamos diante de um século, né, que eu posso chamar adoecedor, porque estamos vivendo várias fases de nossas vidas, uns com problemas financeiros, outros com problemas conjugais, outros com problemas espirituais. Mas o que tem mais acarretado, né, diante da perspectiva do nosso caminhar humano é a família, infelizmente, né? E grande parte das pessoas tem sofrido por algum tipo de depressão, né, por algum trauma que já foi vivenciado quando era criança, na fase da infância, na fase da adolescência, e muitas das vezes esse trauma ela é carregado até por vir de nossas vidas, e muitas das vezes as pessoas não procuram um atendimento, um acompanhamento psicológico para poder tratar, né, ter um acompanhamento, uma ajuda psicológica, porque é necessário, né? E vimos hoje, como o nosso doutor Martinez falou, que há muitas mediações entre famílias que não entram em um acordo, famílias que não sabem sentar para poder conversar em referente a uma situação que tem passado na sua vida. E muitas das vezes eles não aceitam o final desse relacionamento, né? Causando até mesmo uma dependência emocional, uma dependência, ali muitas das vezes não é nem dependência financeira, mas sim emocional, né? Que essa mulher, que esse homem possui, e podendo levar à morte, podendo levar também a suicídio, a cárcere de privado, a opressão. E aí estamos aqui para poder ajudar, né? Intermediar de alguma forma, porque o psicólogo, eu costumo dizer que ele intervém, ele vem para poder ajudar, né? Tem um intermédio para poder auxiliar esta família que está passando por algum transtorno, que não está sabendo como resolver esse conflito, né? E juntos vamos conversar, né, para chegar a um imediato consenso. Porque sabemos, queridos, que na briga, na discussão, no conflito, nada disso se resolve, né? Por isso que tem um advogado, por isso que tem um psicólogo, para poder estar te ajudando nessa situação, né? E em termos dessa dependência, tem maridos que são psicopatas, né? Tem mulheres que também são psicopatas, né? Que fica nessa dependência, que não se vê mais sem esse homem e acredita que é por amor. Não é amor. O amor, ele não se torna um tipo de doença, porque eu costumo dizer que quem ama, ele não vai ferir, não é isso? Quem ama, ele sempre quer o bem do outro. Então, causando esse tipo de transtorno, a depender do grau, né, que chega a um surto. Tem mulheres também que surta, não quer, se o homem não estiver com ela, não vai poder estar com mais ninguém. Então, é algo que precisa de uma ajuda, um acompanhamento psicológico. E ela pode perseguir também, Karina? A mulher também pode perseguir o homem, né? Sim, e vice-versa, né? E ultimamente... todo mundo é ser humano, né? Na verdade. Não pode fazer uma questão de gênero, porque não tem sentido isso aí. Psicologicamente, nesse sentido, eu acho ridículo. Eu acho que todos são seres humanos. Tanto que o homem pode fazer, a mulher também pode, né? Sim. Isso vai depender, né, de como chegou a essa situação, né, de como se deu essa situação, porque tem muitos relacionamentos
que são opressores, né? E muitas das vezes as mulheres se colocam em uma devida situação, um devido lugar, que aceita isso. Mas quando chega em um momento que não aguenta mais, aí quer terminar, não dá mais para ela, e o homem, né, pelo fato de já ter dominado, né, aquela situação, eles não aceitam muitas das vezes o término. Isso ocasiona tanto para a parte masculina quanto para a feminina também. Eu tenho visto também casos de mulheres também que ficam obsessivas, mulheres que ganham bem, ganham muito mais do que o homem, têm um status quo mais elevado até do que ele, né? Mas que criam uma certa obsessão. E a grande pergunta nossa aqui é o seguinte: se você vê a possibilidade de existir um surto que possa gerar ocorrer um crime? Vê possibilidade? Possa ocorrer um crime da mulher, uma mulher obsessiva pelo homem, ela pode matar também, não é? Sim, com certeza. Ela chega ao ponto de fazer coisas que quem nunca conheceu, na verdade, às vezes a gente acha que conhece aquela pessoa, mas diante de uma situação que ela se encontra, né, de um surto, de uma neurose, ela faz coisas terríveis que você até mesmo imagina que ela nunca poderia fazer, né? Tem mulheres que chegam ao ponto de rastrear o homem, tem mulher que chega ao ponto de seguir o homem, né? E pratica inúmeros de coisas terríveis. É verdade. Como eu havia dito, se não for ficar com ela, não vai ficar com mulher nenhuma, né? E ainda tem aquela questão que tem mulheres, né, pelo fato de se sentir com baixa estima, né, o complexo da inferioridade, de acreditar que não pode conseguir se relacionar mais com outra pessoa e só acredita que tem que ser aquele homem. Muitas das vezes acontece isso também, o medo, né, de entrar em outra relação. Isso acontece muito e, às vezes, a mulher ela se prende àquilo e faz do homem, né, um objeto, né, o seu boneco, o seu objeto, para poder ter ali sempre ao lado, estar sempre ali consigo. Tá surgindo até uma pergunta aqui, uma mulher que está fazendo a pergunta, ele ganha 10% do que ela ganha muito bem, está com uma condição financeira muito boa, mas está inteiramente assim, fixada nele, né? Vamos falar a palavra fixada. E o que é que ela pode fazer aí, no caso, Karine? Bem, primeiramente eu aconselho, né, procurar um acompanhamento, né, procurar uma ajuda, né, porque diante dessa situação já tem, né, essa separação, apesar que ele ganha menos e ela ganha mais. Então, ela é independente, não precisa dele não precisa dele financeiramente, mas há uma dependência, né, emocional, né, provavelmente ela se apegou a algo emocional, né, da parte dele. E assim, por mais que ela seja independente, não queira, mas a mulher não vê essa questão. Se for possível, ela paga mundos e fundos para poder ter esse homem do lado dela. E não quer largar ele, não quer deixar ele. Se for possível, ela faz de tudo. Banca ele até onde não der mais. Mas quando o homem ele não aceita, quando o homem ele não quer, não quer. As pessoas também têm suas liberdades, né? Sim. E essa liberdade tem que ser respeitada. Agora, a pergunta que está fazendo aqui o ouvinte, se essa dependência emocional tem alguma coisa a ver com sexo. E aí, tipo, falar seriamente, mas falar, né? Caso de que a mulher fica obcecada pelo homem, seria aquele homem assim, bem, né? Sexualmente atrativo, pode ser, Karine? Sim, psicologicamente? Tudo indica. Pode ser, né? Com certeza. Né? Se, por exemplo, Coscoba, realmente eu sei que ele é um bom pai, um bom marido, né? Casado e tudo, mas o Coscoba é um cara que, né, Coscoba? É bonito, é simpático, né, Coscoba? E aí, eu acho aí, a mulher pode ficar apaixonada, não pode não? Tem a questão, né, do feitiço, né? Do fetiche, né? Que dos gordinhos, aí você pode ficar, né? Aí tem essa parte também sexual, né, Karine? Tem. Pode acontecer também, né, que tem mulheres que, né, se identifica, né, da forma como o homem ele pode agir, da forma como o homem ele pode emitir durante uma relação sexual íntima, né, até mesmo que ela nunca vivenciou, isso pode acarretar, sim, também uma dependência nesse contexto. E quando ela perde, assim, o controle emocional e fica atrás dele, assim,
chega ao ponto de não deixar ele sair de um local, por exemplo, só uma ideia assim hipotética, ou fica perseguindo ele atrás, como também o homem pode entrar nessa situação, aí nós podemos falar de neurose, né? Sim, ainda mais nesse caso, né, que como ela, por ser uma mulher que é independente, ganha mais do que ele, né, e ela vai se ver, na verdade, eu não vou nem dizer se achar, porque achar é uma colocação de dúvida, ela vai se ver nessa forma que ela quer ter o controle de tudo, ela quer ter o domínio de tudo, e é do jeito dela, ela faz do jeito que ela quer, se for possível ela querer fazer um escândalo, ela faz, se for possível ela querer chamar atenção em um determinado lugar, faz sim, não sem vergonha nenhuma, né? E ela vai fazer tudo da forma que ela acreditar que ela deve fazer, né? Para mostrar que ela tem um controle daquela situação, que ela é mulher e tem que ser também da forma como ela quer. É uma coisa muito delicada essa situação, não é? E no caso você aconselharia qual tipo de abordagem para esses casos? Bem, uma das, né, que eu estou bem na minha linha, né, da minha caminhada, a sistêmica, né? Por que a sistêmica? Porque a sistêmica ela trabalha muito com a família, né? O familiar trabalha muito com essa questão de casais, né? A questão do emaranhamento, da colisão, né? A forma também quando se há algum tipo de traição, a triangulação, ou também a psicanálise também, que é outra abordagem também que trabalha muito também com essa questão, né? E por que, né, chega a esse ponto dessa situação? E muitas das vezes tem uma história, né, por trás disso tudo guardada, às vezes um trauma, como eu havia falado no início, que a pessoa carrega, às vezes não aceita ser rejeitado, não aceita ser excluído, né? Então acontece muito disso. No caso de um homem ou uma mulher que faça essa perseguição, pode ser uma neurose, pode ser uma psicose? Isso vai depender da questão em que se encontra, né? Primeiramente tem que ser avaliado, né, a questão desse casal ou dessa família, né, que está passando por algum tipo de problema. E para partir daí a gente dá um devido diagnóstico. Pode ser sim, pode ser uma psicose, né? Ou pode ser também um trauma, né, acarretado que vem acompanhando essa pessoa, ou pode ser uma neurose também, né? Isso vai a depender do caso que tiver um acompanhamento. Perfeito, perfeito, Karine. E aí, essa mediação extrajudicial, eu vejo com bons olhos, acho que você deve ver também, né? Sim. Porque você chega, aproxima mais, porque você vai pegar um advogado, vai levar para a justiça um problema que às vezes não é nem um problema de justiça propriamente dito, né? Sim. Que pode ser resolvido de outras maneiras. Sim. Então a mediação de conflitos hoje, ela está no Código de Processo Civil, ela está em lei federal, Conselho Nacional de Justiça apoiando, o mundo todo apoiando, Estados Unidos e Europa, a mediação e a arbitragem como meio alternativo de solução de conflitos. Então, é uma forma de você juntar a mediação com a parte de terapia, né, que a gente tem feito lá, você tem acompanhado. Você vê com bons olhos a questão de mediação familiar. Vamos desenvolver mais esse debate, trazer pessoas para que a gente possa desenvolver. Ok. Você acha que é importante essa mediação? Com certeza, tem grande importância sim, né? Tem famílias, né, que não tem até uma devida orientação, né, que tudo tem que ser resolvido na justiça. Não, acredito que antes tem que haver um diálogo, né? Antes de tudo mais tem que haver uma conversa, um acordo, um diálogo. É necessário porque eu costumo dizer, se começou bem, por que não terminar bem? Né? Se logo no início começou tudo bem, conheceu, conversou, teve um momento de se encontrar, e por que também quando termina uma relação não pode também conversar, não pode entrar em um acordo, em um consenso? Aí muitos podem até chegar para mim e dizer, mas não, com essa pessoa não existe acordo, com aquela pessoa não tem acordo. Tem sim acordo, a partir do momento quando a gente até mesmo se coloca em uma posição em aceitação, né? Em concordar,
principalmente quando tem filhos, a gente tem que pensar muito nessa possibilidade, porque os filhos também acabam sendo vítima dessa situação, também pode estar gerando também algum tipo de trauma psicológico nessa criança. E a gente sempre tem que pensar primeiramente em nossos filhos, né, na criança, né, que está ali dentro, no meio daquela família. Perfeito. Muito bom, estamos com o Karine aqui, está se formando em psicologia, vai continuar com a nossa linha, nosso programa aqui é Conexão Conhecimento. Pode trazer colegas, professores, trazer a linha aqui, o nome já diz, né? Conexão Conhecimento. Aqui a gente trabalha com conhecimento, com cultura, com a disseminação das pesquisas, dos entendimentos, das doutrinas, principalmente dessa área de direito, área de psicologia, antropologia, sociologia, filosofia. Estamos aí com a mediação de conflitos, né? Nosso apoiador aí, Dr. João Vaz, o mediador de conflitos extrajudicial, na Rua General Labati, nos Barris, número 76, Biblioteca dos Barris, logo depois tem a Faculdade Anhanguera, logo depois tem a Padaria Alfaia, de frente, ali nós temos o escritório João Vaz, Dr. João Vaz, que faz a mediação de conflito. Está com problema de conflito familiar, procura a gente, conflito empresarial, outro tipo de conflitos dentro da esfera do direito civil, mas principalmente familiar, que hoje em dia nós precisamos ter com que a mediação faz um termo final, faz um acordo e simplesmente a gente termina a mediação, termina aquela briga e cada um segue seu caminho em paz. Não tem dinheiro nenhum que pague a paz da gente, né? Paz do interior. E as demandas judiciais, o próprio estudante de direito já está aprendendo que a mediação, a conciliação é o caminho do direito também e não ser tão demandista. Quando eu terminei a faculdade, há alguns anos, eu era muito demandista. Tudo botar na justiça, Só que a justiça não suporta em nenhum lugar do mundo. Então, por isso que surgem os meios alternativos de conflitos, que são a mediação, a conciliação. E aí nós estamos lá, na Rua General Labati, número 76, ali nos Barris, Biblioteca Central, logo depois Faculdade Anhanguera, Padaria Alfaia, logo de frente ali, o escritório do Dr. João Vaz, para fazer essas mediações de conflito. Nós estamos aí atendendo com a equipe multidisciplinar, com estudantes, com acadêmicos, com profissionais, para lhe atender e lhe servir. Grande abraço, até o próximo programa, se Deus quiser, Conexão Conhecimento, toda quinta-feira às 15 horas. Estamos aqui com vocês. Grande abraço, queridos. Até o próximo programa. Muito obrigado por sua audiência. 55-719-9103-0089. Vamos continuar o trabalho de júri. E Karine já está convidada. Nós vamos ter júri em várias faculdades, viu? Ótimo. E você vai ser jurada, vai participar, porque é importante o júri ser transdisciplinar, né? Sim. É muito importante, porque tem muitos aspectos aí de psicologia que a gente precisa trabalhar. E até nossos colegas que operam no direito acabam ficando, o direito é um pouco, né, pesado, neurotizados às vezes. Precisa muito desse apoio aí psicológico. Sim. E quiçá também um apoio espiritual, um apoio de Deus, um apoio de Cristo também, que é muito importante. Muito obrigado, até o próximo programa, Igreja Mundo de Deus. Grande abraço ao nosso presidente Magno Lavini, da União Geral dos Trabalhadores, agora já advogado, doutor Magno Lavini, e o programa A Voz da Liberdade. Esse aí eu vou, viu? Já disse a Coscova, esse programa que inaugurou lá na Cultura. E Cultura e Sociedade, me parece, né? 2 rádios. Um abração, queridos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Coscoba, encerramos o programa. Muito obrigado pela participação. A volta triunfal e vamos ver se vamos ter um semestre maravilhoso aí, certo? Né? E você aí, como é? Vai resolver mesmo o problema para a política nacional, você? Eu espero que sim, viu? Dê tchau ao povo. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Karine, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Um abração, gente. Tchau, tchau. Sim, Coscoba, e aí? Tudo beleza? E aí, Karine, gostou? Foi bom, não foi? Muito bom, muito bom. Aqui nós temos um programa aí, pode trazer o pessoal, viu? Pra agendar. Essas questões são boas, mediação, né? Pra gente divulgar também, porque... E qualquer coisa... O povo tá querendo muito pra justiça, mas não... Já tá caindo já, não tem sentido.